Hoje estamos em mais um Hangout que vai tratar do problema da educação no Brasil. Fundamentalmente, vamos tratar do programa Futurice, mas lembrando que o Futurice é um dos buracos, é um dos ataques que o governo Bolsonaro, a serviço do imperialismo, quer aplicar contra a educação como um todo. Então, em primeiro lugar, o Marcos vai fazer uma apresentação sobre o programa Futurice e depois vamos ter uma discussão com os demais companheiros sobre o assunto. Então, com a palavra, Marcos. Bem, para falar do Futurice, que é um programa que praticamente a sociedade, a não ser os acadêmicos, os universitários, estão mais por dentro, né, porque ele incide justamente sobre as universidades federais e sobre os institutos federais de educação, como o Cefet, o IF. A gente tem que falar um pouco do contexto, né, bem rapidamente, do contexto em que essa proposta do Futurice aparece. O contexto de uma crise econômica profunda, de recessão a nível mundial. Isso nós já temos falado em todas as nossas apresentações e nossos debates aqui, não vou me estender a isso. Outra coisa é que esse governo atual, ele tem uma péssima visão da educação brasileira, principalmente das universidades. Você vê pelas falas dele aí desde o início, até antes mesmo da eleição, a visão negativa que esse governo tem das universidades. Terceira questão é que o governo ele demonstrou que não tinha nenhuma proposta para a educação. O primeiro-ministro que foi nomeado, o Ricardo Vélez Rodrigues, ele entrou e saiu sem alterar nada, não tinha proposta nenhuma. Aí foi nomeado esse Abraham Weintraub, que é um cara vindo do setor econômico, para tentar mostrar serviço. Nós temos nesse contexto aí da entrada desse ministro o corte de 30% no orçamento das universidades federais e dos institutos. Isso criou uma grande mobilização da educação como um todo, do infantil até a pós-graduação, que foram para as ruas para manifestar contra esses cortes. Um quarto aspecto desse contexto que nós temos que ressaltar é que as universidades públicas brasileiras elas estão entre as instituições de maior credibilidade no Brasil. É nas universidades públicas que existe o tripé ensino, pesquisa e extensão. Ensino, todo mundo sabe, de qualidade, existem pesquisas de ponta nas universidades brasileiras, e a extensão, que é o terceiro pé, vamos dizer assim, é a interface, né, a intercambiabilidade entre o mundo acadêmico e a sociedade. Ou seja, essa universidade ela tem que estar voltada para a melhoria das condições sociais da população. Um aspecto também importante e que o governo deixou transparecer foi o ataque feito ao INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a sua produção a respeito do crescimento do desmatamento no Brasil e o crescimento da fome. O governo rebateu esses dados desse instituto, que é reconhecido internacionalmente, e fez uma redução de verbas para esse instituto, reduziu também as verbas do IBGE e cortou bolsa de estudos de estudantes e pesquisadores das universidades e dos institutos federais. As declarações do ministro da Educação
de que os professores das universidades públicas trabalham pouco e ganham muito, e de que eles deveriam ser demitidos e contratados outros sem concurso e sem estabilidade, né, dá uma amostra do que é a visão desse governo sobre essas instituições públicas federais do Brasil. Então, um último aspecto desse contexto que a gente tem que ressaltar, sendo breve, é que o Brasil está na ponta de lança dos grandes grupos privados do ensino privado superior. A vice-presidente da ANUP, que é a Associação Nacional de Universidades Particulares, é a irmã do Paulo Guedes, a Elizabeth Guedes. Então, pegando aí, tem outros fatores dentro desse contexto, mas acho que esses são suficientes para a gente entender o que é o Futurice. A ideia do Futurice, na verdade, parece que é uma ideia do governo demonstrar que ele tem uma política para a educação, quer mostrar serviço. E o nome Futurice é o nome fantasia. O nome do programa mesmo é Programa Institutos e Universidades Empreendedoras, frise-se, empreendedoras e inovadoras. A intenção do Futurice é fazer com que as universidades dependam cada vez mais de verbas do Estado e se liguem imediatamente à iniciativa privada. Então, eles colocam a ideia de governança, de gestão, que seria alguma coisa assim tecnicista, não ideológica, não política. É o mesmo discurso do governo para outras áreas. E para a educação, de uma certa forma, como um todo. Né? A proposta, segundo dados que eles ofereceram na apresentação, da apresentação do futuro, seria captar 102 bilhões de reais, sendo que 50 deles viria de um fundo imobiliário com aluguel de imóveis da União ou até mesmo com venda desses imóveis. Então, o Futurice ele apresenta dois pilares. Parceria com organizações sociais, com organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos, que são chamadas essas organizações sociais, mas que a gente sabe que não é verdade isso, sem fins lucrativos aí é bem entre aspas mesmo. E o segundo pilar seria o fomento à captação de recursos que essas instituições teriam que fazer por conta própria. Então, os recursos captados por essas instituições, pelas universidades federais e pelos institutos, eles não iriam mais para uma cota única do Tesouro, porque isso já acontece, hein? De captação de recursos, já acontece em algumas situações. Mas todo esse dinheiro que é arrecadado, ele vai para uma conta única do Tesouro e depois ele é distribuído entre as universidades e os institutos. A proposta agora seria que cada um que fizesse a captação gerisse esses recursos e se virassem com eles. É alguma coisa parecida, assim, para lembrar a reforma da Previdência, com a aposentadoria por capitalização. Cada um faria a sua e cada um depois receberia, vamos dizer assim, os investimentos que teria feito durante o período de trabalho. Então, ao que tudo indica, o que o governo pretende de fato fazer, de imediato, é esse corte de 30% nos institutos federais e nas universidades. E, por último, o Futurice, se ele não foi feito para isso, ele pode muito bem ser enquadrado como uma cortina de fumaça para, de uma certa forma, naturalizar esses cortes e manter, no orçamento os cortes, ou seja, manter no orçamento que será votado no Congresso para 2020
pelo menos esse corte dos 30% nas verbas dessas instituições federais. Sobre o desenrolar do projeto. Ele foi apresentado no dia 17 de julho. Os reitores das universidades, os acadêmicos, sequer foram consultados. Um dia antes, no dia 16 de julho, ele foi anunciado pelo Twitter e a apresentação dele foi depois transmitida pela internet através de 21 slides e pelo site que está lá no MEC, onde está hospedado o projeto, ele tem 9 páginas no portal do MEC. Então, é bem assim um negócio que parece um esboço. Parece que o governo ele quer fazer a mudança, mas ele não teve tempo de... Se é que é isso que ele queria fazer, né, ele não teve tempo de terminar. É uma coxa de retalhos. Na apresentação, o ministro da Educação falou pouquíssimo. Depois veio um assessor, que é um assessor também, esqueci o nome dele, Lima... me esqueci agora, não sei se é Anselmo Lima, alguma coisa assim. O cara falou um tempão, né, e foi uma confusão só. Uma confusão, um monte de trapos, de pedaços que não dava para entender. Uma coisa muito complicada de fazer a conexão entre as ideias que ele estava apresentando ali. Né, ficou uma coisa parecida com aquela medida provisória 881, que é da liberdade econômica, como se fosse uma 881 para a educação. 881, quem leu, viu lá, né, que falava desde questões ligadas à reforma trabalhista até a questão de venda de medicamentos em supermercados. Então, assim, realmente parece que era para ser uma cortina de fumaça mesmo. E o governo, a partir daí, ele abre esse projeto, o Futurice, para uma consulta pública, que iria até o dia 7 de agosto. Ou seja, as pessoas se entrariam lá no portal do MEC, num espaço próprio lá, leria a proposta e começaria a dar opinião. Não sei se isso deu certo, eu até comecei a cadastrar lá para ver se tinha jeito de ver o palpite das outras pessoas, mas pelo que eu ouvi falar, não tem jeito, cada um posta lá o que quer. O certo é que essa consulta pública ela foi adiada para o dia 30 de agosto. Então, o governo, de uma certa forma, parece que ele está querendo ganhar tempo. Ganhar tempo com essas cortinas de fumaça que ele está lançando e uma forma de dizer o seguinte, que ele tem uma proposta para a educação e que ele está saindo da defensiva. Para ir terminando, as consequências desse futuro, se ele for realmente adiante, e ao que parece vai, se depender das mobilizações aí, se depender de alguma greve geral por tempo indeterminado, etc., vai ser aprovado, né? É que as lideranças dos movimentos sindicais, da área da educação, das universidades, dos institutos federais, se voltaram para a discussão desse projeto, no sentido de querer entendê-lo, de fazer alguns remendos, etc. Então, a luta contra os cortes dos 30% aí, algumas universidades até mais, e diante da possibilidade de algumas universidades não terem dinheiro para funcionar depois de 3 meses aí, não poderem chegar até o fim do ano pagando as contas de água, luz, serviços prestados por terceiros, etc., não poder cumprir com seus compromissos financeiros e ter cortes, né, em insumos, basta ver a progressão das 3 paralisações que houveram na educação. A primeira foi muito grande, vamos dizer assim. A segunda já foi um pouco menor.
E essa terceira agora, em alguns locais, foi um fiasco, né? Diante dos ataques que estão acontecendo. Então, as universidades e os institutos federais, eles virariam uma espécie de entreposto de empresas privadas. Por exemplo, um hospital das clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele se tornaria, tipo assim, o Hospital das Clínicas Unimed, ou o Hospital das Clínicas Amil, que são grandes empresas da área de saúde. Um exemplo que nós temos do que poderia estar acontecendo na educação, nós temos na área da cultura, com monumentos e patrimônio público histórico, né, tornando espaços de grandes empresas privadas, como a Vale. A Vale ela ocupa vários prédios, construções, patrimônios públicos e coloca ali como se fosse um espaço cultural da Vale, como se ela estivesse fazendo um bem para a sociedade, mantendo aquele espaço cultural, quando na verdade aquele espaço já era um espaço público, foi construído com dinheiro público, mas está sendo apropriado pela Vale, pela Mannesmann, pela Valorec, etc. Outra consequência grave seria a redução drástica das pesquisas que são feitas nas universidades federais. O que significa isso? Que as pesquisas que continuariam sendo tocadas seriam aquelas mais voltadas para a área, para interesses industriais, voltadas para o lucro. Outro tipo de pesquisa seria abandonado, porque empresas privadas não vão investir em determinados tipos de pesquisa, a não ser que ela vai ter lucro. E no mundo todo, são as universidades públicas ou centros de pesquisa bancados pelos estados nacionais, né, que desenvolvem pesquisas de pontas em áreas, por exemplo, de saúde, de educação, de zoneamento de riscos, etc. Ou seja, as universidades passariam a ser captadoras de recursos e simples correia de transmissão de conhecimentos que seriam elaborados fora, por exemplo, em alguns centros de excelência de países desenvolvidos. Isso para ser bem otimista, porque, na verdade, vários cursos, né, pelo andar da carruagem, vários cursos, principalmente os cursos da área de ciências humanas, ciências sociais, seriam fechados. Né? Pela essa perspectiva aí, não teria sentido deles continuarem existindo. Nós temos que ter claro o seguinte, as empresas privadas, elas já investem nas universidades públicas. Então, o problema do Futurice não é que ele trate dessa questão da captação de recursos, que já existe até lei formatando isso aí. O problema é que ele joga a iniciativa privada como a principal fonte de sustentação das universidades. Ou seja, isso retira completamente a autonomia delas e afeta os três pilares que eu falei anteriormente. O ensino, a pesquisa e a extensão. Né? O ensino vai baixar a qualidade, vai mudar vai ser uma coisa completamente tecnicista, voltada para esse negócio do empreendedorismo, que é uma furada. Né? A pesquisa não vai ter sentido ela existir, nós vamos importar tudo, todo conhecimento vai ser importado, e a extensão aí nem se fala. Né? Outra consequência que aí afeta diretamente os funcionários seria o fim da estabilidade do emprego dos funcionários. E aí nós vamos falar de todos os funcionários, não é só o pessoal que trabalha no setor administrativo de serviços das universidades. Os professores,
ali, que estudaram vários anos, que estão trabalhando ali, perderiam a estabilidade e isso afetaria sobremaneira a questão da autonomia. Então, para não deixar que esses 3 pilares fiquem ao bel prazer de governo de ideologia azul, vermelha ou amarela, o funcionário que trabalha nessas instituições ele tem que ter uma estabilidade, porque senão a pressão é enorme. Então, com os concursados demitidos e a contratação sendo feita via essas ditas organizações sociais, OS, estudos autônomos sobre hidrografia, efeito colateral de remédio, risco de barragens, poluição, desmatamento, etc., etc., eles não poderiam ser confiáveis, porque eles estão sob o controle de interesses particulares. Você imagina uma empresa que mexe com celulose, que produz celulose, financiando uma instituição que está pesquisando desmatamento. Então, não tem sentido. Tem que produzir os resultados que eles esperam. Então, não vai ter autonomia nisso aí, né? Então, o Futurice, ele tiraria de qualquer verniz, assim, de uma universidade voltada para os interesses sociais ou uma universidade voltada para um dos interesses da sociedade como um todo. E fica, então, uma questão mais pragmática aí. Uma pergunta. O setor privado, caso venha passar esse Futurice, ele fará investimento, de fato, nas universidades públicas? Porque o setor privado praticamente não investe em pesquisa. E tem leis no Brasil que favorecem o setor privado para investir nisso. Então, tem as leis de propriedade intelectual de 1996, 1997, 1998, tem a lei de inovação de 2004, tem o marco de ciência de 2016, todos eles incentivando e dando incentivos financeiros mesmo para que o setor privado, né, invista em pesquisa, mas mesmo assim é quase zero esses investimentos do setor privado. Por último, das consequências, o governo é o seguinte, ele fala que as universidades elas podem ou não aderir ao programa Futurice. Mas a verdade é o seguinte, dados os cortes, feitos os cortes, as universidades não terão outra opção. Se elas quiserem continuar existindo entre aspas, porque elas serão completamente enxutas, né? O número de alunos vão se reduzir drasticamente, o número de funcionários vai ter que ser reduzido drasticamente, porque um dos pilares desse negócio aí é a tal da governança. Essa governança é aquela coisa tecnocrata em que visa única e exclusivamente a questão financeira, administrativa da instituição. Então vai cortar tudo e a situação que já é precária vai ficar ainda pior. Então, no lugar em onde o governo deveria estar fazendo investimentos, ele está tirando. E isso, evidentemente, tem uma consequência gravíssima para o país, né? Inclusive em termos de soberania. Né? Um país que quer ser soberano, quer ser independente, etc., se ele não investe em educação no sentido de desenvolver pesquisas, desenvolver tecnologias, de tentar se sobressair no mundo globalizado, não tem futuro essa soberania. É uma entrega completa aí, a gente vai poder mesmo passar, mudar a bandeira para riscado lá de vermelho e branco,
e estrelinha no canto, né, e bater continência para ela. Então, a saída para isso aí, na verdade, para esse programa Futurice, não tem nada de fazer reforma e nem proposta nele. Infelizmente, várias instituições ligadas aos trabalhadores das universidades e dos institutos federais estão caindo que nem patinhos nessa cortina de fumaça que o governo está lançando aí, se envolvendo em organizar seminários, simpósios e plenárias, encontros, para discutir, tentar entender um negócio que foi feito, parece que não é para ser entendido. Esse negócio da participação popular através da inscrição lá no site, etc., isso é tudo balela, né? O governo não quer ouvir ninguém. Essa que é a verdade. O governo tem um propósito. O propósito desse governo é privatizar tudo, geral. Não tem essa. Agora não é papo furado de fazer uma reforminha aqui, outra ali. É privatizar. Então, a saída para nós e para a salvação das universidades públicas e dos institutos federais e da educação como um todo no Brasil é organizar uma grande luta nacional em defesa da educação pública, gratuita, inclusiva, laica e de qualidade. Essa tem que ser uma bandeira de um grande movimento. Não importa qual matiz ideológico que você seja, todos têm que se engajar nessa grande campanha. Não adianta ficar reclamando pelos corredores, ou pelos encontros, ou pelos seminários, pelos simpósios, de que não fomos ouvidos pelo governo. O governo é de direita. Ele já falou que é de direita.